Pronto. Bom dia, gravidinhas! Hoje a gente está aqui começando uma série gestacional. Vão ser um ciclo de entrevistas que a gente vai fazer a partir de agora. A gente está muito feliz com esse projeto. E hoje a gente vai começar, assim, lógico, do início, né? Que é o tema, que é a infertilidade. E a gente convidou a doutora Carol. Ela formou pela Faculdade Baiana, mas atualmente ela está em São Paulo fazendo residência em obstetrícia e ginecologia no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, doutora, é um prazer enorme. Sei que seu tempo aqui é bem corrido. Obrigada por estar disponibilizando esse conhecimento pra gente e, lógico, o seu tempo. Eu é que agradeço o convite. Então, vamos lá. Para iniciar, eu queria assim, que você conceituasse um pouco, se explicasse, né, para essas grávidas, para essas tentantes também, que a gente está também abarcando essas pessoas, principalmente, explicar um pouquinho sobre o que é infertilidade. A gente sempre chama infertilidade conjugal, que é a infertilidade do casal. Nunca é uma infertilidade só da mulher, só do homem, é sempre uma infertilidade dos dois em conjunto, a infertilidade do casal. E o conceito de infertilidade, quando que a gente diz que um casal tem infertilidade? É quando eles estão há mais de 12 meses com tentativas desprotegidas, claro, de engravidar e não conseguiram ainda. Ou esse conceito também pode ser dado com 6 meses de tentativas, desde que exista algum outro fator associado. Por exemplo, a mulher seja maior do que 35 anos, ou exista alguma doença conhecida em um dos dois, a mulher tem irregularidade menstrual, endometriose, ou o homem tenha tido alguma doença, tenha varicocele, alguma outra doença associada no casal. A gente também indica investigar nesses casos. Principal fator associado à infertilidade, principalmente aqui, já que a gente está falando com as mulheres, é a idade. Então, uma mulher, um casal que está em torno lá dos 25 anos, tem uma taxa de infertilidade beirando os 3%. E quando chega aos 45 anos, essa taxa de infertilidade pode chegar a mais de 80%. Esse é o principal fator associado a um quadro de infertilidade. Isso acontece porque os folículos ovarianos, os nossos formadores de óvulo, eles vão diminuindo com a idade desde antes da mulher nascer. Antes do nascimento a gente já vai perdendo folículos. Entendi. O risco da mulher ter uma perda fetal ou o risco da mulher ter uma malformação, do casal ter um bebezinho com uma malformação, também aumenta com a idade. Então o risco de abortamento, por exemplo, aumenta com a idade também e com outros fatores que causam infertilidade. Uma coisa interessante dos abortamentos também é que até 1/4 das gestações, em média, terminam em abortos precoces, antes de 13 semanas incompletas. E esses quadros são favorecidos pela maioridade do casal e pela existência de malformações, que é a principal causa. 1/4 das gestações é muita coisa, só que as mulheres não se comunicam. Elas não contam para as amigas que tiveram uma perda, elas não contam para a prima, elas não contam para as vizinhas. E aí fica todo mundo achando... Da vergonha, né? O que acontece? Tá, quando acontece com você, você fica achando que só aconteceu com você e que você tem algum problema. Uhum. E na maioria das vezes não tem nenhum problema com esse casal, com essa mulher. Na maioria das vezes é um abortamento, uma perda que não teve causa definida, que não necessita de investigação. Se for precoce, antes de 13 semanas, um episódio só não indica investigação. Só mesmo a partir de 3 episódios consecutivos, um seguido do outro, sem ter uma gestação ali no meio, que venha a vingar, aí sim você indica uma investigação desses casos. Doutora, a gente teve uma grávida que fazia parte do Clube da Nana, inclusive que a gente acompanhava, que ela teve recente um aborto e o médico, enfim, né, coletou o material e tudo, disse que provavelmente foi um erro genético, mas ela ficou com aquilo na cabeça, que não tava dando paz pra ela, e foi o primeiro aborto. E ela mesma, por ela, foi e fez todos os exames e descobriu que foi um distúrbio de coagulação. Então, às vezes, é bom, né, pra dar essa paz pra
Com certeza. Grávida. O que acontece? Essas gestantes que vão ter 3 perdas, que é o abortamento de repetição, alguma vez na vida elas tiveram a primeira. Então, se você investigar todas as mulheres que tiveram um abortamento, eventualmente você vai encontrar uma que realmente tem um problema que precisa ser tratado. Esse número é muito pequeno, por isso que o protocolo, a princípio, não indica investigar. Mas o protocolo, se você for seguir só por ele, é uma coisa muito engessada. No fim das contas, você precisa tratar aquela paciente, aquela mulher. Se ela estava se sentindo mal e querendo saber o que é que tinha acontecido, ou se já é uma mulher mais velha que não tem tempo mais de aguardar as coisas acontecerem para poder investigar, é óbvio que você pode oferecer para ela a investigação. Mas sabendo que na maioria das vezes não vai vir nada. E vida que segue, ela vai engravidar de novo e depois a gente vai seguindo o acompanhamento. A princípio, a indicação seria só com 3 abortamentos consecutivos. Mas é isso, a gente vai encontrar eventualmente uma mulher que tem algum problema e essa gestante, por exemplo, precisa ser tratada. Certo. Tá bom. A gente recebeu umas perguntas ao longo desses dias e eu queria dividir aqui, se você souber, puder responder, né, para essas pessoas. Vamos lá. A primeira pergunta é: há momento e frequência certos para engravidar? O que acontece? Existe a frequência ideal de um casal ter relação quando o casal está tentando engravidar. Então é um casal que não tem nenhum problema a princípio, veio para consulta para poder iniciar o processo para poder engravidar. O ideal é que tenha uma frequência de 2 em 2 dias naquela semana, e aí a gente faz o cálculo do ciclo menstrual da mulher e tudo. Naquela semana, que é ao redor do período fértil feminino, o ideal é que o casal tenha uma frequência de uma relação a cada 2 em 2 dias, pelo menos. Não é recomendado que tenha todos os dias relação na tentativa de engravidar, porque isso reduz a contagem e afeta o espermatozoide masculino, afeta o esperma masculino. É bom falar isso porque eu tenho várias pessoas, conheço amigas que querem toda hora, ficam desesperadas. E ficam desesperadas. Acho que a quantidade de vezes é que importa, né? Não é qualidade também. Então, se você... a frequência ideal para isso seria de 2 em 2 dias, nesse período fértil. Não precisa você acertar o dia certinho, fazer de 2 em 2 dias naquela semana do período fértil, você já tem uma chance boa. Outra coisa que é muito importante de se falar é que as relações têm que ser mantidas no restante do ciclo. Não é você colocar todas as suas expectativas, todos os ovos numa cesta, e com perdão do trocadilho, e depois esperar que o casal só tenha relação naquela única semana e o resto do mês eles esquecem um do outro. Porque um casal que está tentando engravidar, especialmente se já está tentando há algum tempo e ainda não conseguiu, sofre uma pressão muito grande no casal. O relacionamento fica casal abalado. Bota até despertador, né? Isso, agora é hora de namorar. Não pode ser assim também, tem que ser uma coisa mais natural, então o ideal é que eles mantenham relações com certa frequência também no restante do ciclo. Pronto, vamos para a segunda. Fazer testes para saber o período fértil vale a pena? Essa é a mesma questão da resposta anterior. O que acontece? Se você faz o teste, ai meu Deus, hoje estou ovulando, é hoje e acabou, e às vezes a vida da gente não segue, não lê o livro e não sabe exatamente o que a gente tem que fazer, a perspectiva, a expectativa daquele único dia ali fica muito alta e você não precisa, a princípio, acertar o dia para conseguir engravidar. O espermatozoide consegue até sobreviver até uns 3 dias dentro da vagina. Então, ao redor desse período fértil é o período ideal. Não precisa fazer o teste de fertilidade. Às vezes a mulher quer ter essa tranquilidade, o casal quer ter essa tranquilidade de acertar o dia. Mas não é uma indicação médica de fazer o teste. O ideal é que mantenha a frequência ao longo do período fértil. Não precisa acertar o dia. Tá bom. O uso de lubrificantes vaginais são indicados ou não? Essa é uma questão interessante. O uso de lubrificantes vaginais à base de água, a princípio, não afeta a fertilidade conjugal. Não afeta a fertilidade do homem nem da mulher e não afeta a sobrevivência do espermatozoide na vagina. Mas existem tipos de lubrificante que não são indicados. Então, lubrificantes que afetam, que aumentam ou diminuem o pH vaginal ou que tem alguma substância que seja espermicida, que mata espermatozoide, esses não são indicados. Na dúvida, é melhor não usar. Mas, a princípio, o lubrificante à base de água não tem problema.
Vamos para a quarta pergunta aqui. A idade fértil importa só para a mulher? Isso é uma pergunta boa, né? Então eu tenho uma ótima notícia para as mulheres. Não importa só para a mulher. Não é só a gente que vai perdendo fertilidade isso, né? Quando vai ficando mais velha. A mulher perde folículos à medida que a idade vai passando, mas o homem, apesar da andropausa, que é a menopausa masculina, entre aspas, ser um pouco mais tardia do que a feminina, a gente já sabe que afeta sim a idade do homem, afeta a qualidade do espermatozoide. Então, o risco de ter uma malformação é maior nesses homens também. O risco de ter infertilidade é maior nos homens mais velhos também. Afeta talvez de uma forma um pouco menos intensa do que na mulher, mas também é muito importante. Como as causas de infertilidade são muitas vezes interligadas, muitas vezes não é só um problema da mulher, nem só um problema do homem, é um problema do casal em conjunto, isso é muito importante de ser levado em consideração na hora da avaliação também. Isso é muito importante mesmo, até para as mulheres, que às vezes elas mesmas têm o preconceito de achar que o problema só está com elas, né? E a gente tem que entender que, como você falou, é um problema de ambos. Isso é uma ideia muito antiga, de que a mulher é a exclusiva e única responsável por diversos problemas de fertilidade, e não é, a gente sabe que não é assim mesmo. Meninas, quem quiser mandar perguntas, a gente ainda tem tempo para responder. A gente tem mais duas aqui, mas coloca aí no espacinho da live que a doutora responde, tá? Vamos para a quinta pergunta. É verdade que anabolizantes deixam os homens menos férteis? Isso é um assunto muito polêmico. Doutora, eu vou botar um cafezinho aqui, porque tá bom, viu? Pronto, volta pra mim também. Então é bom que o assunto é polêmico, a gente já vai tomando um café. Existem poucos estudos no assunto, até porque não é uma coisa muito ética. Você dá anabolizante pra metade dos homens, não dá pra outra metade, ver quem consegue ter filho, não é uma coisa muito fácil de se fazer como estudo, né? Mas é difícil dar uma resposta única e absoluta para essa pergunta. É um assunto muito polêmico. O casal que está tentando, que está tendo problemas para engravidar, o ideal é que não fizesse uso de nenhuma medicação, principalmente se o médico não estiver sabendo. Então é importante fazer essa avaliação e avaliar o espermograma do homem, para ver se esses espermatozoides estão vindo com qualidade, estão sendo afetados por alguma medicação. Outras medicações que a gente usa no homem, tipo finasterida, que é para tratar queda de cabelo. E as mulheres também estão usando já esse culto da beleza, né, que se estabeleceu. Hoje em dia todo mundo usa aí essas coisas para cabelo. As próprias mulheres usando esses chips da beleza, né, que são anabolizantes para malhar. Então eu acho que tudo isso deve aumentar um pouco, né, essas questões. A gente não tem uma resposta científica para isso, mas se é um casal que está querendo engravidar, que está tentando, por algum motivo não está conseguindo, poxa, melhor deixar isso de lado, pelo menos por um tempo, e depois ver o que faz, depois volta, ou não precisa mais ficar tão fortinho assim quanto estava antes. Tá tudo bem, não precisa ficar tão paniquete. Durante a gravidez o cabelo fica lindo, né? Durante a gravidez depois cai, é normal também, mas a gente vai seguindo, vai levando, dá tudo certo no final. Vamos lá para a última pergunta que a gente tem aqui. Não sei se alguém mandou aqui mais alguma, acho que não. Então vamos para a última pergunta. O que realmente prejudica a fertilidade? No caso da mulher, os principais fatores que afetam a fertilidade, como a gente já falou, a idade é um fator preponderante na queda da fertilidade. A obesidade, que causa vários problemas de ordem endócrina, então problemas hormonais são afetados pela quantidade de gordura corporal que a pessoa tem. Se ela é muito gordinha, ela pode ter síndrome de ovário policístico, e isso é uma das causas de infertilidade. O tabagismo afeta muito a fertilidade da mulher, inclusive é um dos poucos fatores que foi associado à antecipação da menopausa feminina. Então, a mulher que fuma, saiba que vai ter a menopausa um pouquinho mais cedo do que se ela mesma não fumasse. Esses outros tipos de doença que a gente tem que são tratáveis, que afetam a fertilidade feminina, como já falei, síndrome de ovário policístico, doenças tubárias, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis,
que também podem causar aderências e causar doenças nas tubas femininas, podem afetar a fertilidade. Outras doenças masculinas que também afetam a fertilidade, por exemplo, cachumba, que está voltando recentemente. A pessoa teve um surto de cachumba há alguns anos atrás. Cachumba pode afetar a fertilidade masculina. São vários fatores que precisam ser tratados. Em geral, a maior parte das doenças, seu corpo ele economiza energias para aquilo que realmente importa. Então, se você está doente, ele não vai querer gastar energias com a formação de um bebê. Então, a maioria das doenças afeta, de certa forma, a fertilidade. Mas essas são as principais. Então, a mulher que é gordinha precisa dar uma emagrecida. A mulher que fuma precisa parar de fumar, desde que ela esteja querendo engravidar. Tá bom. Deixa eu ver, acho que aqui realmente não chegaram mais perguntas. Então pronto, a gente vai finalizar esse café. Fiquem ligadas para os próximos, inclusive um recadinho, nos próximos a gente vai poder ter participação das gestantes, a gente vai fazer em outros locais que essas gestantes possam participar, tá? Agradecer a presença de doutora Carol, muito obrigada, a gente fica aqui aguardando que você retorne em breve para a Bahia, e é isso, gente, tchauzinho, bom dia. Obrigada.